Oi, Mayuki. Agora consegue me ouvir, Luciana? Sim, sim, tá ok. Me perdoe, era a minha conexão Não, de internet. Deus tudo bem, sabe. tudo bem. É só para quem está entrando agora, né? A gente teve um probleminha com a conexão. Então, hoje o Centro São José traz esse tema, né, que é amor e afetividade na teologia católica, né? E nós temos hoje como convidada a Mayuki, e ela já estava se apresentando quando tivemos um probleminha com a conexão. Então, é Isso. com você, Mayuki. Então, vou me apresentar aqui bem rapidamente, porque o tempo é curto e nós temos É, muito o que partilhar, né? Então, eu integro o Apostolado de Teologia do Corpo da Diocese de Anápolis e nós participamos, né, com os pequenos grupos, né, São João Paulo II, Santa Teresinha, São José, sobre a grande riqueza que é a teologia do corpo de São João Paulo II. E nada melhor do que utilizar, né, dessa grande riqueza para falar sobre amor e afetividade, né? Conforme os moldes da Santa Igreja, conforme aquilo que Deus quer para nós. É importante, né, ao falar de teologia do corpo, entendermos também um pouco do contexto histórico qual São João Paulo vivia, São João Paulo II vivia naquela época, que é muito semelhante ao que nós experimentamos hoje. São João Paulo II ainda, enquanto presbítero, né, na Polônia, ele vivia em uma época da Polônia, vivia na época da Polônia comunista, né? E hoje nós sabemos que o comunismo ele, ele traz, né, em sua mensagem uma ideologia política e socioeconômica que visa nos, trazer uma mensagem igualitária para todos, visa o fim da propriedade privada, e com isso tudo, para conseguir tudo isso, a degradação humana, a degradação da pessoa humana. Então, com todas essas frentes filosóficas que ele vivia naquela época, ele teria que pensar em uma mensagem em contraposição a todos aqueles anseios que as pessoas tinham naquela época, principalmente quanto à sua sexualidade. Ele vivia também numa época de mudanças decorrentes das, das grandes, né, revoluções industriais, do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ele vivia ali em grandes transformações sociais daquela época, né? A mulher também saía para trabalhar. E até assim, tomando uma abordagem, né, do livro Amor e Responsabilidade, na própria introdução, o próprio padre Karol Wojtyla se questionava, né, como um celibatário poderia falar à pessoa humana sobre amor, afetividade, sexualidade, se ele ainda não havia experimentado, né, a relação, por exemplo, entre um homem e uma mulher. Como ele poderia? Mas Deus, ali na sua providência divina, né, e nas pastorais que ele assumia naquela época, ele podia acompanhar espiritualmente, né, como diretor espiritual, é, várias, vários jovens, né, vários casais com suas dificuldades ali no âmbito, né, da sexualidade, que é muito utilizado para nos atingir, né, para enfraquecer, né, para que a gente tenha uma sexualidade ferida, para que em meio a toda essa confusão que hoje nós vivemos, né, de ideologia de gênero, nós nos percamos nesse cenário. Então, é muito fácil quando você tem um ser humano fraco, quando um ser humano ele é enfraquecido nesse âmbito, enquanto eu tento também enfraquecer a família para, né, com segundas intenções, enfraquecer a questão da propriedade privada também, eu enfraqueço nessa consequência, né, de enfraquecer a família, a pessoa humana, eu consigo dominá-la, né? Eu consigo utilizar isso como uma forma de dominação. Só que isso traz grandes e graves consequências para a nossa vida.
Isso. Nós trazemos graves consequências para a nossa vida, nós vivemos graves consequências. Então, em 1960, quando o padre Karol Wojtyla conseguiu publicar o seu livro Amor e Responsabilidade, ele vivia em toda essa confusão. É o lançamento dos anticoncepcionais que acontecia naquele ano e ele tinha que encontrar uma forma. Então, ele, como profundamente filosófico, como místico, e a partir da sua abertura total à graça de Deus, Deus pôde usá-lo para que ele não que ele trouxesse algo novo, né? Porque a teologia do corpo de São João Paulo II nada mais é do que aquilo que Deus nos traz na sua palavra, na palavra de Deus, né? Mas uma forma diferente de apresentar isso para a pessoa humana, para falar a linguagem, uma linguagem mais próxima, né? Nós dizemos muito que São João Paulo II, a partir da teologia do corpo, nós temos um novo olhar, né? Nós colocamos os óculos da teologia do corpo para divinizar as coisas, para tentar enxergar as coisas de uma forma diferente, nesse mundo que é tão feio, né? Então, o Papa, e na época, Padre Karol Wojtyla, falava sobre a ética sexual no livro Amor e Responsabilidade. Ali nós já víamos os sinais das catequeses, né? Que hoje compõem a teologia do corpo. São 133 catequeses em que o Papa João Paulo II, né? Enquanto pontífice, nas audiências de quarta-feira, ele passava essas catequeses e ali ele ia caminhando sobre e falando sobre o amor humano no plano divino. O amor humano conforme a vontade de Deus, conforme Deus quis. É profundamente filosófico, mas ao mesmo tempo fala a pessoa humana diretamente. Enquanto o sumo pontífice São João Paulo II falava que o corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. E realmente o nosso corpo, e ali, né, naquelas direções espirituais, ele ia observando, né? Nosso corpo torna visível aquilo que nós sentimos. Nós sorrimos, então é porque nós estamos felizes. É o nosso corpo que torna visível, o nosso semblante, ele torna visível aquilo que nós sentimos. Nós abraçamos, nossa boca fica, né, para baixo, como os tristes, nosso semblante fica pesado, carregado. Então, o nosso corpo, ele torna visível as nossas sensações. Ele torna visível aquilo que nós sentimos, aquilo que é invisível. E muitas vezes ele torna visível também os nossos anseios. E essa é a intuição básica, né, da sua teologia. É que o corpo é bom e ele torna visível aquilo que é invisível. Em contrapartida a tantas mensagens negativas que o corpo recebe hoje, que a carne recebe hoje. Então, é importante, né, nessa abordagem, nesse contexto geral, também irmos de encontro ao significado da palavra teologia. O que é teologia? O que significa teologia do corpo? Teologia é a ciência que estuda Deus, que se ocupa de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, das suas relações com o homem e com o universo. E o corpo, né, que traz toda a sua fisiologia, sua anatomia, né, nossos membros vitais, nosso coração, nosso cérebro, né, nosso âmbito hormonal. É uma grande obra de arte. E nada mais coerente que correlacionarmos nosso corpo com quem o criou. Muitas vezes eu uso o termo, né? Deus é o arquiteto, é o engenheiro do corpo. Foi ele que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nada mais que buscarmos em Deus essas respostas, né? Por que Deus me fez assim? Por que minha mão é assim? Por que eu penso assim? Por que eu sinto muitas coisas? E nós sabemos que muitos católicos têm muitas dúvidas, né? Sobre sua origem. Por que Deus me fez assim, né?
eu, mulher, porque Deus me fez dessa forma, com os meus órgãos, né, que determinam a minha sexualidade. O homem, porque que Deus o fez daquela forma, com os órgãos que determinam a sexualidade do homem. Nada mais coerente do que virem essas dúvidas, porque nós sentimos muitas coisas e não reprimi-las. Porque reprimindo o que nós sentimos, sem direcionar, né, para Deus, porque o nosso anseio nada mais é do que a criatura buscar quem a criou. Se Deus nos assinou, Deus deixou assinaturas em nós, no nosso corpo, em tudo que Ele criou, nós podemos ver a assinatura divina em todas as coisas. Então, nada mais coerente do que nós buscarmos as respostas do porquê nós fomos criados, com essa sexualidade que Ele quis, buscarmos essas respostas do porquê. Porque muitas vezes, enquanto crianças ou jovens, a igreja ela nos traz sim a doutrina, mas muitas coisas não são explicadas para nós. O motivo de por que o pecado contra a castidade, que é utilizada contra nós hoje em dia de forma muito forte, por que o pecado contra a castidade é tão grave? Por que é um pecado grave? Né? Por que nós não podemos ter relações sexuais antes do casamento? Por que isso é mal? Né? São João Paulo II, a partir da sua teologia do corpo, ele vem trazer luz a isso, trazer respostas que nós buscamos. E assim, com a graça de Deus, facilitar nosso entendimento, né, pela graça de Deus, de por que isso é grave e por que evitar isso como uma força, né, e uma forma de direcionar da forma correta. Direcionar o nosso eros, né? A palavra eros, a palavra erótico, é uma palavra boa, né? É a busca pelo bom, belo e verdadeiro. É a busca por Deus. E hoje o inimigo, ele enfeiou essa palavra, como se fosse a busca pelo que é mal, né? O inimigo, ele traz tudo que é contraposição ao que é o bom, belo e verdadeiro, né? Ele mostra como se o eros, o erótico, fosse a busca pelo mal, pelo feio e pela mentira, né? Pelo que é mentiroso. Então, o nosso eros é uma força que nós temos internamente. Então, é a busca que nós dizemos muito, né, na teologia do corpo e nos nossos estudos, que é a busca pelo que é bom, belo e verdadeiro, pela busca do próprio Deus. Então, nós precisamos, né, com a graça de Deus, direcionar o eros, direcionar para Deus, porque essa é a nossa maior busca, esse é o nosso maior anseio desde que nós nascemos, desde que nós fomos criados, né? Por isso é importante voltarmos sempre ao princípio, né, que nós dizemos. Então, nessas catequeses, o Papa conseguiu apresentar a sexualidade humana de maneira fiel ao ensinamento da Igreja e, ao mesmo tempo, de uma forma nova. Nós dizemos também, e retomamos muito uma frase de São João Paulo II, que diz: o amor me explicou tudo. Então, o próprio amor, né, o próprio Deus nos explica tudo. Eu gostaria, então, quem puder, né, e tiver com a palavra de Deus, daqui a pouquinho nós vamos utilizar ela, e gostaria de iniciar essa pequena parte com a imagem da criação de Adão, de Michelangelo. Eu fiz uma impressão aqui, não sei se vai ficar bom para poder mostrar para vocês. Eu vou mostrar a partir daqui, ver se dá para ver direitinho, Luciana. Vou tentar segurar aqui um pouquinho mais longe. Afasta isso, ok. Aqui, Sobe né? um pouquinho. Agora, tá ótimo. Isso. Ficou bom? Afasta um pouquinho. Aqui, ficou bom? Tá ok, assim? tá ok. Isso, para mim tá ótimo. Tá. Isso. Essa pintura de Michelangelo, ela diz muito, né? Eu não estudei ainda Michelangelo para saber se ele tinha algum anseio, se ele havia estudado o Gênesis, né? A criação, antes de fazer essa pintura. Mas ela é de uma grande riqueza para nós. E os elementos dessa imagem, né? Mostram muito, né? E são muito fiéis em alguns aspectos ao Gênesis, né? A criação mesmo. Mostra, né? Deus Pai
como um homem mais velho, né, de barbas, cabelos brancos, né, que são símbolos de sabedoria, mas envergado de uma forma física jovem, né, e vigorosa. Mostra a figura de Adão, né, um pouco mais um homem jovem, né, com o corpo dobrado, numa posição lânguida, né, como se ele tivesse acabado de acordar de um sono profundo. E ele meio que sem forças estende a sua mão em direção à imponente figura de Deus Pai. E ao mesmo tempo, a imagem de Deus Pai abraça ali uma figura feminina, né? Que seria Eva, e que ainda não foi criada. Então, ela ainda está com Deus. Nesse momento da criação de Adão, Eva ainda não foi tirada da sua costela. Assim como as outras imagens menores, né? Que ali seriam os prováveis filhos, né? Da relação de Adão com Eva. Então, essa imagem, assim, para mim, quando a teologia do corpo me foi apresentada, eu pude enxergá-la de uma forma completamente nova, né? Eu não tinha percebido ali Eva escondida, né? Com Deus ainda. Ela ainda estava com Deus, não havia sido criada. E os filhos, né? Eu pensava que eram anjinhos e na verdade não são, porque eles não têm asas, né? Eles têm assim uma figura mais humana, né? De pessoa. Então são filhos que ainda não nasceram, né? Na teoria, colocando os óculos da teologia do corpo. Então, é importante, né, nós voltarmos ao princípio, né, a criação, voltarmos lá no Gênesis para podermos entender um pouco, buscar entender o que Deus quis, né, com a nossa criação. E nesse voltar ao princípio, é importante aqui lermos rapidinho, eu sei que o tempo está bem curto, em Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou homem e mulher. Então, enquanto, né, a avaliação da palavra façamos na pessoa da Santíssima Trindade, enquanto seres feitos, né, criados à imagem e semelhança dessa relação da Santíssima Trindade, nós fomos criados para nos relacionar. Nós não fomos criados para estarmos sozinhos. Se a imagem da Santíssima Trindade fomos criados para a relação também. Porque a Santíssima Trindade é a relação Pai, Filho e Espírito Santo. E fomos criados, né, para amar e sermos amados. Essa é a mais profunda vocação que nós temos inscrita no nosso corpo. E na sequência, né, Deus diz, né, um pouco antes, Deus diz, né, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que seja adequada, uma auxiliar. Na verdade, Deus não quis dizer que Eva era melhor que Adão. Não é isso, né? Que muitas vezes nós ouvimos, né, no contexto feminista, que a Bíblia é machista, que Deus era machista. Não. Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus sabia que não era bom mesmo que ele estivesse só, né? E que ele precisaria, sim, de um auxiliar, alguém, porque se ele foi criado para se relacionar, ele teria que ter o outro para que ele pudesse se relacionar. E nós vemos aí, né, criou homem e mulher, criou o homem, o corpo do homem para o corpo da mulher e o corpo da mulher para o corpo do homem. Então, o nosso corpo fala, ele nos conta uma história. Na sequência, né, então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar.
E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-o para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne, né? E já não são mais uma só carne, né? Eles formam uma só carne, né, no caso. Deus viu que não era bom que ele estivesse só. E por quê? Ali Adão não enxergava nas outras criaturas um ser semelhante a ele. Deus o criou com alma, né? Uma alma que lhe permitia a racionalidade. Ele é um ser racional, ele não é um animal, né? Então, ele tem vontades, ele pode planejar. Então, ali, assim que Deus o criou, Adão experimentou aquela solidão, né? A solidão original, de não enxergar na criação, né? Nas aves, nas plantas, na fauna, na flora, outro ser semelhante a ele. Então, assim, Deus criou Eva, né? A sua auxiliar. E a partir daí nós temos a primeira experiência, né? Original, que nós dizemos, que é a solidão. A segunda é a unidade, né? Ele encontrou outro ser semelhante a ele, e ali eles poderiam também formar uma só carne, e experimentaram também a nudez original. Ambos estavam nus. Em Gênesis 2:25, o narrador diz: o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles não sentiam vergonha. E isso, na minha época, antes de experimentar e de conhecer a teologia do corpo, eu pensava, por quê, né? Por que Deus quis dizer isso para nós, né? Eles estavam nus e não se envergonhavam. Tá, né? Mas ainda não tinha resposta do porquê daquilo. Eu lia o Gênesis várias vezes, mas não encontrava nenhuma dessas mensagens. E depois do pecado original, pelo medo, né, do olhar luxurioso, ali depois de que Eva come do fruto proibido, eles se tampam, né? Eles se cobriram com folhas. E era outra dúvida, né? Tá, mas aí veio o pecado original e eles se cobriram com folhas, né? Não me vinha, né? Assim, no pensamento, o motivo disso, né? Deus já os via nus, né? Mas era o medo um do outro. O medo do olhar luxurioso de Eva por Adão, né? E o medo luxurioso de Adão, né? Que Eva temia. Então, por isso, eles se cobriram ali com folhas. Ali nós vemos já o pecado, né? Da luxúria. E né, nós precisamos, muitas vezes, pedir a graça de Deus para limpar esse olhar luxurioso que às vezes nós até temos, né? Às vezes sem perceber. Porque durante o nosso crescimento ali na nossa família, nós experimentamos muitas coisas, né? Na televisão, nas novelas, nas músicas. Então, isso tudo traz uma mensagem negativa para o corpo, como se a carne fosse má, como se o meu corpo fosse ruim. E na verdade não é. Até o próprio Deus se encarnou, né, para nos mostrar que a carne é boa, né? E a partir da pessoa de Cristo, né, da redenção de Cristo, nós podemos também experimentar a redenção da carne, a redenção humana. E nós precisamos olhar com misericórdia para a nossa história pessoal, para a minha história, Mayuki, né? E para a sua história também, Luciana. Porque nós somos, né, essa integralidade. Nós temos um corpo e uma alma, né? Nós somos também a nossa alma. Nós somos a nossa história, tudo aquilo que nós vivemos e aquilo que nós experimentamos. Sejam coisas boas, coisas ruins, que tudo faz parte do nosso crescimento, né? Isso. Então é importante não errar o alvo, que é a busca por Deus, né? Muitas vezes nós podemos ter a nossa sexualidade ferida, a nossa história de vida ferida. Então nós precisamos sempre visitar a nossa história, né? E, assim, visitar a nossa história e também pedir e olhar, né? E abraçar a redenção que Cristo nos traz. A redenção da nossa história.
Não Então, esquecer que somos corpo, alma e espírito. corpo, alma e espírito, isso mesmo. E não correr o risco de cair na heresia maniqueísta, né? Pensar que o nosso corpo é mau, que o nosso corpo é sujo, e na verdade o nosso corpo é bom. A nossa sexualidade é muito boa. E a partir da relação sexual que é muito boa, né? Nós podemos ali participar também da Santíssima Trindade, que é a criação de outro ser eterno. Nós somos eternos. A nossa alma é eterna. E a partir da relação, né, homem e mulher, da relação conjugal, ali eles participam, né, dessa relação da Santíssima Trindade, criando outro ser eterno que não termina mais. Daí nós precisamos também, né, olhando para a nossa história, nos avaliar, né, avaliar a nossa maturidade também, avaliar a vocação também a que Deus nos chama, para poder discernir melhor o motivo pelo qual nós fomos criados, né? Então, nós precisamos, ressaltando, né, a importância da teologia do corpo de São João Paulo II, ressaltar, né, a importância de resgatar a nossa feminilidade e aos homens a sua masculinidade. Porque com essas frentes, né, com o feminismo, nós vemos esses dois cenários muito feridos hoje. O homem, ele não pode ser mulher e a mulher não pode ser mulher. Nós vemos hoje uma busca da mulher por se masculinizar e o homem por se feminilizar muitas vezes, né? Porque com a mensagem inicial do feminismo, que era buscar uma igualdade de direitos, né? Vieram outras propostas, né, que não eram conforme a vontade de Deus. E nessa confusão de buscar direitos e igualdade, muitas coisas não são direito, né, do homem. Por exemplo, engravidar. Não é direito do homem engravidar. Ele não pode engravidar. A mesma forma, muitas vezes a mulher não consegue ocupar cargos que o homem ocuparia, um cargo que exige uma maior força, né? Muitas vezes, não limitando, falando que isso não é possível, porque muitas mulheres conseguem, né? Tem muita força e Tem as conseguem sim, exceções. e tem as exceções. Mas muitas vezes, em sua maior parte, a mulher não tem aquela força máscula de um homem para carregar, por exemplo, um caminhão de cimento, né? Ou trabalhar com alvenaria, né? Então, assim, são atividades próprias, né, do corpo do homem, né, com a testosterona que ali, né, dá força para o homem para que ele execute aquela tarefa. São Então, naturezas hoje diferentes. hoje, com a teologia do corpo, nós, com essa mensagem, nós precisamos resgatar isso, né? Resgatar também essa mensagem, né? Da masculinidade, da feminilidade da mulher, né? Porque hoje, com toda essa confusão que nós vivemos, até as cores, né? Elas entram nessa discussão. Rosa não é de menina e azul não é de menino, né? Para tentar mesmo instaurar toda essa confusão. E coisificar os nossos corpos, coisificar as relações entre as pessoas. Nessa onda utilitarista, nós coisificamos as relações e aí nós temos como consequência disso relações não duradouras. São namoros muito curtos, são casamentos, né, muito curtos. Eu só penso naquilo que pode me dar prazer, aquilo que me faz Aquilo que feliz, satisfaz, né? isso, aquilo que me satisfaz, e quando não me satisfaz mais, quando não me faz feliz, eu descarto, né? Eu posso descartar e partir para outra pessoa, né? Para outra coisa, no caso, O né? egoísmo, né? Isso. Eu uso a minha liberdade pela liberdade, né? Eu não tenho compromisso com ninguém. Enquanto a mensagem de Cristo é amor é sacrifício. Nós olhamos para a cruz e vemos ali o maior amor, né, que nós poderíamos experimentar, né, que é o amor de Cristo. E ali ele se doa totalmente, né? Nós Entrega. lembramos muito isso, é a entrega total. Na encíclica Humanae Vitae, né,
Papa Paulo VI diz que o amor autêntico, né, o amor humano em sua excelência, é um amor fiel, total, fecundo e livre, né? Ele precisa ter fecundidade. Eu preciso de liberdade para amar verdadeiramente. Eu preciso me doar totalmente para que eu possa experimentar esse amor verdadeiro. Então, eu preciso dessas 4 características para verdadeiramente amar. E hoje nós precisamos ensinar as pessoas, né, o que é amar. Porque nessa busca, né, fulano não me faz mais feliz, né? Eu preciso buscar a minha felicidade, né? Eu preciso ser feliz. Nessa busca pela felicidade, o ser humano acaba se perdendo, principalmente na sua sexualidade, né? E aí eles vão se ferindo cada vez mais. E eu descarto e passo para outra pessoa, eu descarto e passo para outra pessoa. E aí eu quero me relacionar com quem tem algo a me oferecer. Então não é um amor livre, né? É um amor interessado em algo. Isso acaba impactando nessa durabilidade e a pessoa busca o próprio sofrimento, porque não é algo verdadeiro. Se ferindo e se destruindo. Se ferindo e se destruindo. Porque até com a mensagem, né, dos anticoncepcionais, voltando um pouco, que trouxe essa liberdade, né, e essa igualdade da mulher com o homem, porque o homem, enquanto, falando assim, né, enquanto mundo animal ali, ele se relaciona, né, com a fêmea e ele não tem compromisso nenhum, não fica nenhuma consequência. Ali ele pode partir para outro relacionamento, né, como se nada tivesse acontecido. Porém, para a mulher ficava a consequência, né? Ficava a gravidez, ficava o filho. E com isso, com a criação dos anticoncepcionais, ali a mulher pôde ser liberta, né? Na teoria, assim, né? De ser mãe, de se realizar como mãe. Então, ela poderia se igualar ao homem nesse aspecto e ali, com o uso do anticoncepcional, evitar filhos e ter relacionamentos, né? Ter relações sexuais uma atrás da outra, se autodestruindo. Né? Não era uma coisa boa para o homem também, porque ele se autodestrói com isso. E ali eu vou ferindo também o compromisso que eu tenho com a outra pessoa. Que tipo de compromisso é esse? Né? E o padre Luiz Carlos Lodge, da nossa diocese, né, que é um dos, né, dos que mais luta, né, contra o aborto, nos diz que muitas vezes a mulher, com a utilização desses métodos, né, contraceptivos, ela é coisificada, né? Ela se torna praticamente a meretriz do próprio marido. Quando o marido quer procurar, ela está disponível o tempo todo. Então eu vou ferindo também a dignidade dela de mulher. Eu vou ferindo ali a dignidade dos esposos, né? Eu não tenho ali aquela paciência, aquele período em que eu tenho, aquele período da espera, né? Um pelo outro. Aquele carinho, né, que eu tenho. Durante aquele tempo, se eu quiser mesmo espaçar o nascimento dos filhos, como diz a igreja, não utilizar, por exemplo, do método Billings, né, para poder, do método natural, para poder, né, não ter filhos, utilizá-lo como um método contraceptivo, mas utilizá-lo para espaçar o nascimento dos filhos. Mas nesse espaçar, um espera pelo outro, né? Então, a igreja, perita em humanidade, ela enxergando todo esse contexto histórico, toda essa confusão que nós leigos vivíamos, que todos nós estávamos experimentando, né? Com a criação dos anticoncepcionais, ela traz como resposta, né? Como mãe, ela vem resgatar o sentido da nossa existência ali a partir da Humanae Vitae, né? Que foi uma encíclica escrita por Papa Paulo VI, em contraposição à criação dos métodos contraceptivos, né? E ali a igreja consultou vários casais antes disso, antes de se reunir, antes de decidir, porque isso fere mesmo a dignidade dos esposos. E fere a finalidade também da união matrimonial, né? Que é o aspecto unitivo e procriativo. Eu não posso excluir, né,
o aspecto procriativo da união sexual, que é o que nós fazemos hoje. Eu excluo a minha responsabilidade com a outra pessoa. Eu excluo as consequências. E às vezes nós vemos, né? Se acontece, né? Muitas vezes, muitas pessoas, o homem, nessa confusão, né? De não ser, às vezes, não buscar resgatar a sua sexualidade de homem, o seu papel de homem como assim como Deus o quis, né? Avaliando a sua vocação, às vezes para a vocação matrimonial, se perder, né? Não querer assumir a sua responsabilidade, ter ali relações sexuais, né? Com uma pessoa, com outra, e às vezes, diante de uma consequência, não assumir aquele filho, né? Porque saiu do plano divino, porque saiu da vontade, né? Do que Deus quis. E às vezes a mulher também, né? Nessa busca, porque hoje nós não temos mais. É tão feio para o homem quanto para a mulher o que nós vivemos hoje, né? Tanto a mulher quanto o homem, eles buscam relacionamentos um atrás do outro, às vezes, né? Nas grandes cidades, nossa cidade ela é um pouco mais tradicional, então nós não vemos muito, mas nas grandes cidades, sair para uma balada, eu vou ali, tenho uma relação sexual com um rapaz, na outra tenho com outro, e assim por diante, eu vou excluindo esse aspecto procriativo, né? E nesse evitar filhos, às vezes não dá certo, vem a pílula do dia seguinte, e ali eu vou ferindo o meu próprio corpo, eu vou ferindo a minha alma, né? Porque a mulher, ela... tanto a mulher quanto o homem, nós somos criados para sermos pais e mães, né? Às vezes pais espirituais e mães espirituais, né? Enquanto vocação sacerdotal, religiosa, ou pais e mães biológicos, né? O nosso corpo é feito para isso. Então, muitas vezes, ao engravidar, as mulheres usam a pílula do dia seguinte, uma pílula abortiva, ou vão para o aborto, e a partir daí, quantas vidas, né, deixam de nascer? São João Paulo II é uma prova viva disso, porque enquanto muitas complicações durante a gravidez, né, em que ele era gerado, né, pela mãe dele, muitos médicos haviam orientado a mãe de São João Paulo II a abortar, porque senão ela iria morrer e etc. Se a mãe dele tivesse o abortado, né, nós não teríamos, Deus encontraria outras maneiras, né, de nos ajudar, nos auxiliar, né, de ser esse socorro para a teologia do corpo, em meio a essa bagunça que nós vivemos hoje. Mas o que seria do mundo sem João Paulo II, né? O que seria do mundo sem muitas pessoas, né? E uma pessoa que deixa de nascer muda totalmente o curso da história. Então, ali nós, né, nessa... Isso que você fala é muito interessante, que o padre da minha paróquia, ele é fruto de um estupro. Então, assim, vê a graça de Deus, né? Em meio a tudo isso, quantas pessoas são resgatadas pelo testemunho de vida dele, né? Então, Deus se faz presente nessa Deus se faz situação. presente o tempo todo. Isso. E até pelo ser, né? Nós ali pensando no ser animal da mulher, né? Uma mãe nunca esquece de um filho. E o padre Luiz Carlos Lodi, ele fez até um trabalho aqui na nossa diocese de entrevistar essas mulheres que haviam seguido com a gravidez fruto de um estupro, né? O que elas sentiam, né? Se elas olhavam para a criança e realmente enxergavam ali aquela cena do estupro, enxergavam o estuprador na criança. Não, em 100% dos casos, elas tinham um amor ainda maior por aquele filho, né? É natural da mulher cuidar, né? Proteger aquele filho que poderia dar mais trabalho, né? Que exige um maior cuidado. Então, ela tem ali um maior amor, um maior cuidado por aquele filho, né? Deus, ele nos dá essa graça enquanto mulheres, né? No nosso eu feminino, né? Nos hormônios que nós trazemos, o formato do nosso corpo, do nosso útero, né? Que é ali já um berço, né? Para acolher uma criança no ventre, né? Nós temos essa capacidade acolhedora, né? Nós temos toda essa questão do sentimento, né? Nós observamos muito o mundo à nossa volta, né? Observamos se o cabelo
tá bonito, se não tá, da colega de trabalho, se ela tá com batom novo, se tá com um esmalte de cor diferente. Nós temos todo esse, né? Se a pessoa está triste, se ela está feliz. Já o homem é um ser totalmente prático, né? Ele não costuma observar essas coisas, né? Não se prende aos Então, isso detalhes. não se prende aos detalhes, né? O homem, ele tem até tem alguns homens que, alguns, né? Que tem É, dificuldade até de se entender, né? Se tá triste, se tá feliz, tem dificuldade de, às vezes, fazer uma partilha, se abrir mais. Porque o homem em si, né? Pela sua questão hormonal, né? Ele, às vezes, ele pode ter essa dificuldade também, porque é algo nosso, né? Não é porque nossos pais ensinaram que nós somos assim. Não, nós somos assim porque assim Deus o quis, assim Deus nos fez, né? Nos fez homem e nos fez mulheres, né? Com hormônios femininos e masculinos, com órgãos genitais femininos e masculinos, e um ali precisa do outro para gerar um filho, né? Então são seres completos, né? Que se complementam para gerar uma nova vida, né? E porque nós precisamos avaliar também a nossa vocação, né? Enquanto falar sobre amor, né? Falar sobre afetividade. Porque isso no futuro tem um impacto muito grande, né? Enquanto a mensagem de fecundidade que nós precisamos ter, de seres, né, que se relacionam. E nesse meu relacionar, qual é o meu papel? Será que é a vida celibatária? Será que é a vida religiosa? Nós precisamos, né, todo o tempo, se nós queremos ter essa maturidade, alcançarmos essa maturidade, né, enxergarmos também, não ferirmos nossa sexualidade, nós precisamos discernir bem a nossa vocação. Será que Deus me chama a vocação celibatária? Porque se eu não conseguir discernir minha vocação bem, eu vou ser infeliz. Por exemplo, se eu for vocacionada ao celibato, à vida religiosa, eu vou ser infeliz se eu assumir o sacramento do matrimônio. E ali eu vou me ferir, não vou ser feliz. Às vezes eu posso, né, não seguir com a minha vocação, com aquele compromisso que eu fiz, desistir no meio do caminho, diante das dificuldades. Ou mesmo quem é vocacionado ao matrimônio, querer assumir a vocação celibatária, por exemplo. Ele vai ser um celibatário infeliz, né? Vai seguir uma vida religiosa infeliz. Então, nós precisamos ter essa maturidade de pedir a Deus para nos avaliar, né? Discernir bem a nossa vocação. E o celibato, né? Falando de celibato, ele não significa uma falta de oportunidade, uma sexualidade, né? Uma indiferença, uma falta de compromisso com as pessoas. Não. O celibatário, ele usa o eros, né? Toda essa força, todo esse impulso, né? Do seu eros, da busca pelo bom, belo e verdadeiro, como uma catapulta, né? Para lançar as pessoas que estão à sua volta, lançar como uma catapulta essas pessoas para Deus. Ele usa essa força, né? Então, nessa vocação, ele pode ser realizado, né? Ele não nasce para estar sozinho. Não, é uma solidão habitada, né? Deus está ali a todo momento. Ele se casa com Deus. Ele antecipa o que todos nós viveremos no céu. Porque Deus quer se casar conosco, né? Se casar com a nossa alma. No céu, nós viveremos com Deus. Então, o celibatário, ele é esse sinal. Ele antecipa o que todos nós viveremos no céu. Então, ele vive isso aqui na terra. É como se ele tivesse encontrado um grande tesouro, né? E ali Deus dá a graça para ele. E ali, com esse grande tesouro, ele divide, né? Ele mostra esse grande tesouro para os demais e lança, né? Nos lança para Deus. E na vida matrimonial, caso seja essa, né, a nossa vocação, nós precisamos hoje, né, nesse cenário atual, e muito difícil com os ataques, né, contra a família, resgatar o amor humano que Deus quis. Em Efésios 5, 22 a 32, ali fala tudo, né, o que nós precisaríamos resgatar. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas
aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, no sacramento do matrimônio, quando o homem assume esse sacramento, ele tem que amar a mulher e se entregar totalmente por ela, em sacrifício, como Cristo se entregou na cruz, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Aos pés da cruz, né, se nós relembrarmos, Nossa Senhora está ali de pé, né, e representa a igreja. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo, né? Ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Se eu me unir, né, por exemplo, com o meu esposo, se nós nos tornamos uma só carne, quem faz mal à própria carne, né? Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta a própria carne, trata a própria carne muito bem, como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Nesse versículo, Cristo resgata o princípio, né? O que Deus quis lá no Gênesis. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, né? Com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, é que cada um, né, se ame a sua mulher como a si mesmo, e as mulheres respeitem os seus maridos. Se nós abraçarmos o que Cristo trouxe em Efésios 5, né, para quem, né, é vocacionado ao matrimônio, ali você vai se realizar e vai ser muito feliz. Porque o amor ele traz muitos sacrifícios. Amar é se sacrificar. Né? É um compromisso que você faz e assume qualquer consequência, né? Assume ali os filhos, assume a gravidade, né? De ter um filho, de criar outra pessoa, de criar outro ser humano, educá-lo para Deus, né? Educar e assumir uma família, né? Conduzir essa família a Deus. Eu, no meu eu feminino, né? No meu eu ser mulher, ser uma mulher verdadeiramente autêntica, né? E aos homens serem homens verdadeiramente autênticos, né? Buscar a sua masculinidade conforme Deus quis. Ser homens verdadeiramente. Então, o homem, ele deixa seu pai e sua mãe, né, para se unir à sua mulher. Ou ele deixa seu pai e sua mãe para assumir a vocação do matrimônio. Hoje, nessa confusão, nós vemos as pessoas entardecerem cada vez mais, né, o casamento. Por quê? Com aquela mensagem de, eu preciso aproveitar a vida, né? Eu quero aproveitar a minha vida, eu quero sair, me divertir, eu não quero assumir nenhuma consequência, eu quero ali aproveitar aquela beleza daquela mulher, né? O seu corpo, enquanto aquilo me faz feliz durante uma noite, por exemplo, e aí amanhece o dia, ela já não me interessa mais, e no outro dia, assim, e assim por diante, né? E ninguém quer assumir compromisso, porque o compromisso ele vem com sofrimento, né? E hoje os seres humanos eles buscam essas felicidades passageiras, né? Sem assumir nenhum tipo de compromisso. E nós vemos, né? Coloca as coisas, né, no lugar de Deus, sempre para tentar preencher, né, o lugar de Deus. Isso. O vazio, né, da nossa alma, que é do tamanho da eternidade, né? Nós somos eternos. Então, somente Deus, que é eterno, é do tamanho da nossa alma. Pode preencher a nossa alma na sua totalidade. Eu não consigo buscar em outra pessoa preencher esse vazio, porque ele é muito grande. Não tem como preencher esse vazio com coisas, né? Com dinheiro, com bebida, né? Com comida.
E assim o ser humano ele vai usando a liberdade dele nesse desespero, né? Nesse anseio de preencher o vazio que é de Deus com coisas, né? O ser humano ele vai se afundando e vai buscando cada vez mais nas drogas, né? Numa sexualidade desregrada, desenfreada, ele vai buscando preencher aquele vazio e nunca consegue. E nós passamos aí. Maior, eu acho que é interessante falar também do grande problema que existe hoje dentro da família, né? A falta de formação, né? Porque assim, eu vejo muito no meu matrimônio. Eu tive muitas dificuldades no início, porque tinham coisas que eu não sabia como lidar. Na verdade, eu não entendi a minha vocação, né? E aquele fardo se tornava muito pesado para mim. Então, eu acho assim que a formação, ela nos ajuda muito. Sim, até para entender, né, as diferenças entre homem e mulher. Qual que é o meu Sim, papel no lar, né? Qual é o papel do meu marido? Porque às vezes as mulheres tentam, né, nessa busca, ocupar também o lugar que é do esposo, né? sim. Não consegue esperar, por exemplo, para trocar uma lâmpada, né? Seria uma atividade masculina, a Uhum. mulher vai abraçando ali todas as atividades da casa, né? Desde ser provedora também do lar, a mulher saiu para trabalhar por necessidade, muitas vezes, né? Bom seria se todas as mulheres pudessem ficar em casa, né? Cuidar da criação dos filhos, né? Acompanhar o seu crescimento, sentar e fazer uma tarefa assim com mais calma, né? Assim, não descansada, porque o trabalho de casa ele cansa muito mais do que o trabalho fora, né? Porque Sim. são muitas atividades, né? Fazer comida e lava louça, e limpa a casa e lava roupa, e já faz comida de novo, já tá tudo sujo, tem que lavar tudo de novo. Mas assim, a mulher também, além das suas atividades, né? Ela abraça também a do homem, muitas vezes. Então, falta essa formação, né? Nossos cursos de noivo, eles são muito curtos, né? Não dá para falar de tudo isso, né? Das diferenças do homem e da mulher, do que realmente eu quero, né? Essa é a minha vocação, né? Essa é a vocação a qual Deus me chama, né? Eu busco fazer aquela pessoa feliz, eu eu quero realmente me sacrificar por aquela pessoa, aconteça o que acontecer, né? Eu quero assumir esse compromisso com todas as consequências que ele me traz, sejam bons, sejam ruins. Será que eu quero mesmo? O pessoal do Sursum Corda, né, do Decor Brasília, eles costumam dizer muito assim, que os cursos de noivo eles teriam que ser feitos para acabar mesmo com os noivados, né, terminar com os namoros, É né, verdade. e ser um teste mesmo de resistência para saber se aquela é a pessoa certa. Será que aquela pessoa me enxerga como ser humano, né? Aquela pessoa me enxerga como Mayuki na minha integralidade, na minha história, né? Ela me ama com todo o meu ser mesmo, né? Ela me enxerga. Daí a importância da castidade, né? Também que muitos jovens já perderam, né? A questão do namoro santo, ele se tornou praticamente uma piada hoje, né? Muitas vezes, quando nós trazemos toda essa discussão, né, que a santidade ela é possível, né, e a partir da teologia do corpo de São João Paulo II, ressignificando nossa sexualidade, nós conseguimos enxergar e ultrapassar essa barreira e enxergar que a santidade ela é sim possível. Se eu redireciono meu eros para Deus, né, eu consigo ressignificar, né, a minha história, a minha sexualidade, né? Então, hoje os casais eles enfrentam muitas dificuldades por causa disso, né? De não, às vezes não terem vivido um namoro mais santo, né? Viver um namoro casto, que ali durante aquele tempo você se dedica para conhecer o outro, cultivar uma amizade, conhecer aquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o seu comportamento, né? O comportamento da sua família, né? Para que você possa verdadeiramente abraçar aquela pessoa na totalidade dela. Eu não posso abraçar 30% dela, né? 80% dela.
Eu não posso me doar 80%, 30% no matrimônio. Eu tenho que me doar 100%, né? E eu tenho que amar aquela pessoa 100%. Então, nós vemos muito essa dificuldade. Então, os cursos de noiva, eles precisariam ser assim, um pouco mais extensos, né? Para poder fazer toda essa discussão, inserir mesmo os casais em tudo, em todo esse contexto, né? Trazer a importância da castidade, né? As consequências do aspecto unitivo, né? Que ali é a participação, né? Na relação da Santíssima Trindade. Nossa, né? Eu tenho esse poder, né? Que Deus me dá, ele me dá esse dom de ser mãe, por exemplo, né? Eu gero outro ser eterno. Olha que belo, né? Olha que grandioso, né? Porque é a partir da relação sexual que nós nascemos, né? E é uma coisa boa, porque assim Deus o quis, né? Luciana, eu estou aqui tentando controlar o tempo, porque nós iniciamos um pouco depois. Sim, eu acho que nós temos uns 5 minutos no máximo. Isso. Então, Jesus Cristo traz o Cristo ele traz essa concretização perfeita do casamento de Deus com a humanidade. Nós dizemos que a Bíblia ela começa com o casamento ali de Adão e Eva, que foi ali machucado pelo pecado original e depois, né, será ressignificado, né, com o casamento entre Deus e a humanidade, né, consumada no livro do Apocalipse, né, com as núpcias do Cordeiro, né, que a nossa alma, né, ela é esposa, né, é mostrar esse sentido esponsal da alma. Nós nascemos para algo muito maior, mas que nós aqui, enquanto estamos aqui, né, ainda não fizemos a passagem, nós precisamos abraçar sim a nossa vocação, a vocação para a qual Deus nos chama. Então é importante resgatar, né, e a teologia do corpo de São João Paulo II nos ajuda a resgatar a nossa feminilidade, a nossa masculinidade, porque isso é importante, né, trazer o significado das nossas sensações, né, de homem, de mulher, né, não excluir o eros, né, que são vontades, né, que nós sentimos, são sensações que nós temos, mas ressignificar elas, não, né, extravasar elas numa sexualidade desregrada, porque não é isso que Deus quer. Nós temos 23 segundos apenas, 21, Isso. para encerrar Então, a palavra. vamos finalizando então, né? Foi muito bom Muito estar com obrigada. vocês. E para Deus quem puder, né, abençoe nos a nossa acompanhar, mãe.